Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o senhor Jair Messias Bolsonaro, que é um tigrão na internet durante as lives para vender capacete este, inclusive, que nem ele usa. Basta lembrar que em todas as cornociatas que o mito marcou, ele não estava de capacete, mas para poder fazer live para vender capacete ele tá bom, para poder dar entrevista ao SBT e atacar a democracia brasileira, atacar o STF, disseminar mentiras em rede nacional, ele está bom. Mas para poder receber um oficial de justiça que está no cumprimento do seu dever legal, ele tentou dar um piti. Para quem não está entendendo o que está acontecendo, o que aconteceu? Todos os indivíduos que estão envolvidos ali na trama golpista, né, do núcleo 1, vamos chamar assim, né, que tá o Bolsonaro e outros indivíduos, eles já tinham sido formalmente intimados entre o dia 11 de abril e 15 de abril. Porém, o Bolsonaro, por ter passado mal, e aqui eu não vou questionar se foi verdade, se foi mentira, se tem mérito, se não tem mérito, se ele tá falando a verdade ou se ele tá mentindo, meu papel aqui não é esse como comunicador, tá? Mas o senhor Jair Messias Bolsonaro se internou, passou por um novo procedimento cirúrgico, e o STF, como é coerente se fazer, decidiu ali aguardar, né, que ele melhorasse para poder comunicar ali, ou foi intimá-lo, né, já que não estava conseguindo fazer não estava conseguindo intimar ele, estava aguardando ali ele melhorar para poder fazer a intimação. Só que o que acabou acontecendo? O STF percebeu que o Bolsonaro, ele estava concedendo entrevista a veículos da mídia, ele estava fazendo lives para poder falar sobre aquela situação que estava acontecendo em tese com ele, né, que ele não seria beneficiado, ou melhor, que por coincidência ele seria beneficiado. E aí o STF falou, peraí, já que o Bolsonaro tá bom para fazer live no SBT, tá bom para fazer live no canal do Diaba 4, tá bom para fazer live em tudo que é canto, tá vendendo capacete, inclusive, dentro do UTI de hospital, então ele pode ser intimado formalmente. E aí, meu amigo, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Primeiro que eu preciso bater palmas para a oficial de justiça que foi lá e não caiu na garoba do Bolsonaro. Como a gente brinca aqui no Nordeste, né? A gente chama milonga, garoba, papo furado do Bolsonaro. Ela não caiu na conversinha do Bolsonaro, não deixou se intimidar pelas falas do Bolsonaro ali, que ele estava assim, que ele estava assado. E aí tentou, inclusive, lacrar em cima da moça, dizendo ali que, no STF tudo está sobre segredo, tudo está sobre sigilo, tá ok? Mas a oficial de justiça, que estava no estrito cumprimento do seu dever legal, como estabelece a lei, inclusive, falou, não, que ele falou que tudo no STF é segredo, e que esse mandato tá de segredo. E ela falou, esse mandado tá de segredo. E que ela falou, não, na verdade esse mandado aqui não está sobre segredo de justiça, e o ministro do STF retirou o segredo dos autos, o sigilo dos autos. Vamos ver e rir juntos aqui com vocês esse trecho, porque eu acho que vale a pena. Esse material está publicado inclusive aqui na Revista Fórum, tá? Eu vou pedir para o Gui colocar no comentário afixado na descrição do vídeo o link para vocês acessarem esse material escrito pelo Ivan Longo, que traz aqui, ó, o momento em que Bolsonaro é desmentido por oficial de justiça na UTI. Detalhe, é um vídeo de mais de 10 minutos, que ele grava, aí fala pra ela assim, você tem ciência, né, que você tá aqui numa UTI do hospital, né? Você tem ciência, tá ok? Que você está notificando uma pessoa na UTI de um hospital. Aí ele publicou nas redes sociais dele isso aqui, né, porque ele precisa se vitimar, né? Ele é homem, ele é brabão, como ele fala, ele vai ficar chorando até quando? Vamos resolver isso como homem, vamos deixar de mimimi. Tá aí, ó, Amando de Alexandre de Moraes, oficial de justiça da UTI, adentra a UTI para notificar Jair Bolsonaro. Peço divulgação, obrigado. A gente está divulgando, e com o maior prazer, inclusive. E eu espero que você fique bom logo, saia bastante saudável, porque morrer neste momento seria um prêmio para o Bolsonaro. Por quê? O máximo que aconteceria com ele é ir sentar no colo do capeta, junto com o Olavo de Carvalho, ele de um lado, o Olavão do outro lado. E ele ia lá ter aula presencial com o Olavo de Carvalho. Então, neste momento, a passagem desse plano para outro seria um prêmio para quem fez tudo que o Bolsonaro fez. Matou por ação ou omissão 700 mil pessoas na Covid-19. Entre estas pessoas, um dos meus melhores amigos, alguns parentes meus, entre estes parentes, infelizmente, meu avô paterno.
Meu avô Neco, que tinha mais de 90 anos. Assim como morreu também, matou vários parentes de vocês que estão aí do outro lado. A gente poderia aqui, né, replicar o que ele replicou contra a Dilma, né? Eu espero que ela morra hoje infartada ou de câncer. Só que a gente não quer que ele morra nem hoje, nem amanhã, nem com câncer. E que inclusive se essas teorias conspiratórias de que ele teria câncer for verdadeira, que essa cirurgia tenha removido o câncer e que ele fique curado, porque eu quero que ele morra bem velhinho. Envergado, como aqueles velhinhos aqui do Nordeste que passa de 80 anos, 100 anos, envergadinho aqui, ó, para que ele pague na cadeia pela maldade dele. Se ele pegar 40 anos de prisão, que pegue ali a pena máxima até entrar no chamado regime de progressão da pena, para ir para o regime semiaberto, para depois ir para outro regime. Eu quero que ele viva e que morra de velhice na cadeia. Eu não desejo que o Bolsonaro morra por doença ou que tenha um mal súbito, não. Eu quero que ele morra bem velho mesmo. De mal súbito, entre aspas, né? Causado pela velhice. Quero que ele morra de velhice. Quero que ele morra de infarto, de câncer, de derrame, nada. Eu quero que ele morra de velhice. Lá com os 80, 90, 100, para que ele fique muito tempo na cadeia. A sorte dele, inclusive, é essa, né? Que nós somos humanistas e defendemos a democracia. Democracia é essa que garante a ele o direito de presunção de inocência, contraditória e ampla defesa. Se fosse o marreco que ele chamou de ministro, que colocou inclusive como seu ministro, que até tá todo esse beat na internet, né? Falando da fraude do INSS, esquecendo ele que a fraude começou no governo que ele foi ministro e que nada foi feito. Somente no início de 2023, quando o governo Lula tomou posse, a ministra Simone Tebet, via público, inclusive, falou: o governo vai fazer fiscalizações para acabar com as fraudes do sistema de previdência social. E olha só, descobriu. Aí tem veículo da mídia falando assim: o Lula recebeu denúncias há muito tempo sobre o sistema de fraudes no INSS e demorou de agir. Vocês acham que é como? Pega o distintivo e fale, igual no filme, pare de roubar em nome da lei, eu sou a lei. Não é assim que funciona, não apresenta lá o distintivo. Se tem uma coisa chamada investigação, produção de provas e ao se construir ali um indício sólido do crime, aí a polícia vai e atua. Mas voltando pro caso do chorão da UTI, Tigrão na live de capacete de grafeno, Tigrão na entrevista do SBT, mas miau, miau, gatinho. Quando a oficial de justiça aparece, deu chilique aqui, ó. Bolsonaro discute com o oficial de justiça e dá chilique da UTI. Ex-presidente quer falar sobre processo penal com a servidora que foi entregar a intimação. No meio da cena patética, ele grita descontrolado com alguém que seria da equipe médica. O pessoal começa a falar, ele, pode fazer silêncio aí, por favor? Pode fazer silêncio aí, por favor? Mas vamos ver aqui, né, a parte do vídeo que a servidora desmente ele, né, sobre a questão do sigilo. Vamos lá. Tudo no Supremo é secreto. Então não justifica. Esse mandado aqui, ele não está em segredo de justiça. Tudo é segredo ou secreto. Tanto é que eu não tive acesso, meus advogados tiveram acesso em grande parte dos autos. Inclusive a minuta do golpe. Ninguém tem conhecimento do golpe até hoje. Apareceu uma minuta lá, que aquela da Casa do Anjo, que é uma piada. Aquela lá. Vai ter uma nova minuta de golpe agora, que estaria no telefone do CID. O próprio Alexandre Moraes fala dela o tempo todo, mas não chegou a meus advogados ainda. Mas o ministro tirou o sigilo dos autos. Bem. Que ninguém teve acesso, tá ok? Mas o ministro tirou o sigilo dos autos. Não tem nada a ver, tá ok? Ele só falta falar isso. E, inclusive, basta vocês lembrarem, saiu até um vídeo lá no meu canal, o canal Historiador, tá? Não sei se na hora que vocês verem esse vídeo já saiu ou vai sair, onde eu mostro que ele admite, como ele admitiu naquela entrevista que ele deu saindo do STF há mais ou menos 3, 4 semanas atrás, que recebi sim a minuta golpista e li para saber o que era, porque a gente estava discutindo estado de sítio, mas não foi colocado em prática, tá ok? Desculpa a imitação chucra aqui, tá, meus amigos? Mas tá aí. Aí vai o Malafaia dizer que o ministro Alexandre de Moraes é um desgraçado, que notificou uma pessoa enferma. Quem tá enfermo não fica fazendo live, Malafaia.
Quem está enfermo não fica o dia todo na internet disseminando mentira, ódio, desinformação. Quem está enfermo, morre, mas não morre, pelo que vocês falam, não fica fazendo live para vender capacete. E por sinal, tá? A live foi fraca. Sabe qual foi a audiência da live? No pico, 1.000 pessoas. Quando acabou a live, tinha 760 pessoas aproximadamente. 24 horas depois, tinha pouco mais de 15 mil visualizações na live. Provando aquela tese que a gente traz aqui há muito tempo, que supostamente as lives do mito são alimentadas por fazendas de bots, ou robôs, ou visualizações falsas. A grande pergunta que a gente vai fazer é o seguinte: você tá com pena do Bolsonaro? Porque ele foi intimado no hospital? Você quer realmente que ele passe desse plano para outro logo? Eu tenho certeza que não. Assim como eu, você quer que ele fique 100% saudável quanto antes. Quanto aos indivíduos que se escoram na fé para poder explorar a vida alheia, para poder mitigar aquilo que muita gente nem tem mais, inclusive, que é a esperança às vezes, eu só lamento, meus amigos. Hoje eu sou um ex-crente, fui processado pelo senhor Silas Malafaia por ser um conhecedor da Bíblia e o questionar dentro da palavra de Deus, e para tristeza dele, eu venci o processo. Ele me processou civil e criminalmente e perdeu civil e criminalmente. Em breve eu trago mais novidades aqui para vocês desse processo. Em breve. Então, ao Bolsonaro neste momento, tem de restar só o desespero mesmo. Porque se tem uma coisa certa que vai acontecer neste momento, é o Bolsonaro ser julgado, condenado e preso. As únicas possibilidades de o Bolsonaro não ser preso, como eu já falei, são só duas. Ele fugir do Brasil, que eu acredito que a Polícia Federal já está mapeando tudo isso, até porque a fuga do Bananinha é um indício de uma possível preparação da fuga do capetão para os Estados Unidos da América. E a outra é ele se encontrar com o Olavo de Carvalho para ter aula presencial. Eu não torço por nenhuma das duas, ao contrário, eu quero que ele viva aqui e viva muito bem. E o que é interessante é que tudo que ele está fazendo só agrava a situação dele. Como vocês devem ter visto, inclusive, o próprio ministro Alexandre de Moraes citou na última terça-feira que o próprio Bolsonaro admitiu que teve contato com a minuta golpista, sim. E toda vez que ele faz live distorcendo as informações, atacando o STF, estimulando cada vez mais o ódio à Suprema Corte do Judiciário Brasileiro, isso acrescenta situações de agravamento da sua situação na justiça. Por quê? Quando vai acontecer o processo, a justiça espera que o indivíduo tenha boa fé. Algo que o Bolsonaro não tem e nunca vai ter. Eu espero que você tenha dignidade ou macheza, já que tudo para vocês é atrelado à virilidade, à sexualização, à heterossexualidade à lá Legendários, né? Quem pegou a referência pegou. Que você tenha a dignidade de ser preso e sair sem chorar. Cumprir ali na cadeia o que você fez de errado e o que vai te levar para a prisão. Porque você jamais terá a honradez da presidenta Dilma Rousseff e jamais terá a hombridade do presidente Lula, que poderia ter fugido do Brasil, porque muita gente orientou e ele não quis. Poderia ter deixado a cadeia usando tornozeleira eletrônica e ele falou: não aceito porque eu não cometi crime e vou provar que foi armação. E provou. Provou tudo. Ao mito, resta preparar a cabeça porque vai ficar preso e muito tempo, tá bom? Compartilhe esse vídeo com bastante alegria. Se inscreva aqui no canal da Revista Fórum se você ainda não for inscrito, deixa seu like. E espere, inclusive, que a servidora processe o Bolsonaro por constrangimento, né? Porque o que ela passou ali foi constrangimento, inclusive com a filmagem, as coisas que foram ditas. Basta lembrar que o deputado Chupeta ameaçou de processo, se não me falha a memória, o Bernardo, que hoje é até assessor do Janones, né? Quando o Bernardo foi lá cobrar o Chupeta, você não pode assediar um servidor público no ambiente de trabalho, no exercício do seu trabalho. Pois é. Então espero ali que o Bolsonaro dialogue ali com a justiça de novo, mas no caso dessa servidora que ela a processe por constrangê-la ela de forma ilegal. O que é engraçado é que não sei se vocês viram esse vídeo na íntegra, que tem mais de 10 minutos, né? Tem 11 minutos eu acho um pouquinho. Ele fala: por que não vamos pra TV, eu e o ministro Moraes, debater essas questões? Calma, rapaz, você vai ter tempo de se defender, de falar, de debater, mas é no seu julgamento. E que inclusive vai ser transmitido pela TV. Calma.
calma, shake it easy. Já que você tá gostando agora de falar inglês, né? Shake it easy, shake it easy. Grande abraço e tchau, meus amigos.